Boa noite, pessoal. Vamos iniciar essa aula, que é uma aula número 7, onde todos os textos aqui referenciados fazem parte da apostila de Estradas 2 Ferrovias do professor Cleso Gerson Pinheiro, da Escola de Engenharia da Universidade Mackenzie. O que nós vamos ver hoje, tá, é uma sequência para vocês trabalharem depois no vosso projeto, tá bom? A sequência do projeto de Engenharia de Transportes Ferrovia, nós já fizemos em sala. Primeiro item foi você lançar em planta os trechos intangentes seguindo as orientações. Já foi analisado, já foi entregue para vocês o resultado. Depois foi pedido para lançar o perfil do terreno e o grade reto, considerando, no caso da ferrovia, para uma rampa máxima de 2%. O item seguinte é a introdução das curvas horizontais, seguindo as orientações de aula e seguindo as orientações preconizadas pela VALEC. Por último, agora, nós vamos calcular o comprimento virtual de cada traçado. O que significa calcular o comprimento virtual de cada traçado? Vocês vão precisar analisar em cada projeto de vocês o valor do comprimento virtual. Então, se o grupo tem 3 elementos, nós vamos fazer isso para 3 elementos. Se o grupo tem 4 elementos, para 4 elementos e assim sucessivamente. Tá bom? Depois que a gente tiver o resultado do coeficiente K, aí a partir daí nós vamos tomar a nossa decisão. O que é o comprimento virtual de uma forma bem simples? Imagina você ter uma estrada totalmente em trecho reto e adicionar a esse trecho reto as rampas de elevação, porque vai acrescer, vai dar um trabalho mecânico para fazer isso, e as resistências de curva. Fazendo isso, vocês vão ter o comprimento virtual, que é dado por essa equação informada aí, onde cada elemento representa um item. Então vamos ressaltar aqui, eu pego, por exemplo, as diversas curvas, o seu comprimento, tá, dado em quilômetros, e vou multiplicar o comprimento da curva vezes a resistência que essas curvas vão provocar. Faço essa somatória. Depois eu faço também os diversos trechos reais em aclive com as suas resistências de rampa. E faço uma somatória e divido pela resistência média normal do trem, RN. Tendo isso daí, nós vamos passar para o coeficiente virtual, que compara o comprimento real da via com seu comprimento virtual. E o K é esse coeficiente virtual. Calculado isso, nós vamos chegar e tomar a nossa decisão qual estrada nós vamos seguir. Perfeito? Bom, passando para o item seguinte, no caso, como é que eu calculo o comprimento virtual? Vamos analisar primeiro em função da resistência de rampa. A fórmula que calcula a resistência de rampa é 10 vezes, tá, o valor da rampa. Tranquilo, gente? Stevenson, ele faz uma analogia aqui na rampa e chega à conclusão em ter o valor de H. Nós vamos utilizar esse trecho onde nós vamos multiplicar 10 vezes I vezes o comprimento unitário de cada rampa, ascendente, lógico, e vamos somar isso daí. Perfeito? Bom, e aí, qual que seria a nossa sequência? Calculando a resistência de rampa, eu tenho aquela equação, o Stevenson faz essa analogia e chega à conclusão que se eu pegar a somatória da resistência de rampa vezes o seu comprimento, é a mesma coisa que eu fazer a somatória, a somatória dos desníveis H. Tá certo? O outro item que tem que ser analisado é a resistência de curva. Tem esta fórmula, tá? Onde
eu trabalho com a resistência de curva em quilos por tonelada, a base rígida do truque em metros, a bitola que eu estou trabalhando, pode ser a bitola métrica, a bitola de 1,60 ou a bitola normal de 1,43, e o raio da minha curva que vocês definiram antes desse início. Existe aqui uma transformação também, se for o caso de vocês estiverem querendo trabalhar com o grau da curva, que é essa primeira equação, e eu posso trabalhar apenas com a curva, que seria essa equação aqui. Então, se eu trabalhar com essa equação, eu vou trabalhar com o raio da minha curva. Se eu resolver trabalhar com esta equação, observa que é a mesma, fazendo um ajuste aqui, transformando o raio em grau de curva, aí eu entro com o valor do grau da curva, o resultado que eu vou chegar é o mesmo, perfeito? Então, trabalhando isso daí, o Stevenson também faz algumas considerações, que nós não vamos utilizar no exercício, mas quem tiver interesse pode seguir isso daí sim, onde ele define alguns parâmetros e vai chegar nessa equação, ele vai fazer a substituição, fazer alguns ajustes e vai chegar numa equação que é essa indicada aqui. Então essa equação, a equação de Stevenson, como nós vamos trabalhar com o raio, como nós vamos trabalhar com o raio da curva e tudo mais, fica um pouquinho diferente, tá certo? Então, seguindo aqui o que ele faz, ele transforma tudo isso, esse trecho numa constante, tá certo? E vai fazendo umas multiplicações, algumas transformações para chegar no valor final que nós temos aí, onde eu multiplico um coeficiente K. Então, essa é a maneira com que Stevenson trabalha. Então, se vocês forem analisando passo a passo, eu vou ter transformações das equações, analisem isso daí, onde eu pego que esse trecho, onde LC vezes o raio da curva, o comprimento da curva com a resistência de cada curva pode ser substituída por esse coeficiente e fazer apenas uma somatória dos ângulos I. Tá bom? Então aí é a questão que Stevenson usa nos seus cálculos, e se eu substituir tudo isso na fórmula, em vez de ter aquela fórmula inicial, eu vou ter esta equação indicada aí, e desses são os valores de cada item desta equação. Perfeito, pessoal? Seguindo então a nossa aula, nós temos um exercício que você vai usar como orientação no seu traçado. Então vamos lá entender esse exercício. Depois que você faz todo o trajeto em planta e você definiu os pontos notáveis de começo e término, nesse trecho, nessa etapa do trabalho, não é necessária a incorporação da espiral de transição, basta você incorporar os trechos tangentes, os PCs e os PTs, e o comprimento da curva e o respectivo raio, que como você vai usar uma tabela da Valec, ou da Valec, ele não vai ter um valor redondinho como nós temos no exercício aqui. Mas o comprimento real em nível é de 11.840 metros. Aí eu tenho nesse desenvolvimento, nessa etapa, eu tenho 5 curvas com raios indicados aqui e os seus desenvolvimentos, tá certo? Analisando o trecho de A para B, eu tenho 3 rampas ascendentes com comprimento de 2 km ou 2.000 metros e 3 trechos descendentes. A análise que nós vamos ter na aula de hoje, nessa vídeo, é indicar para vocês apenas o trecho de A para B. Você poderia fazer de A para B, de B para A, e tendo isso junto, fazer uma média para o trajeto. No nosso caso, nós vamos analisar apenas de A para B. Então, esse primeiro traçado, tá certo? Tem que ser comparado com o segundo traçado, e aqui o que nós fizemos para ter alguma coisa é comparar isso daí com uma variação, ou seja, com uma variante, né? Onde projetou-se uma estrada um pouquinho maior, com 13.125 metros, com 6 curvas, conforme indicado aqui, com
com rampas ascendentes e rampas descendentes. Perfeito, gente? Então eu tenho a situação original e eu tenho a situação que foi chamado como uma variante aqui. No trabalho de vocês vão ter a original, vocês vão ter o traçado do aluno A, o traçado do aluno B, o traçado do aluno C, aí pode ter 3 ou 4, conforme nós combinamos, conforme o tamanho do grupo, e cada aluno vai fazer essa análise, faz a análise e vai pegar e definir o comprimento virtual e o coeficiente K. Então, nesse caso, eu tenho essas informações do traçado. O que a gente pede nesse exercício que serve como modelo para vocês? Desculpa aqui, deixa eu voltar um minuto. Opa, agora aqui. Então, eu tenho qual o comprimento virtual e o coeficiente virtual do traçado do projeto, que é o primeiro, que é do aluno A, por exemplo. Qual o comprimento virtual e o coeficiente da variante, que seria do aluno B. Aí, se tivesse o aluno C, seria mais um também. E baseando-se no comprimento virtual segundo o trabalho mecânico, qual o traçado mais indicado? Vocês têm que ver o elemento, escolher a máquina que vocês vão estar trabalhando, vão ter que escolher o tipo do trem, mas aqui eu vou dar um exemplo. A base rígida do material rodante, nós vimos já em aula, vale 1,60. Vamos fazer um exemplo para a bitola de 1 metro, a bitola métrica, e adotar a resistência normal de 2 kg por tonelada. Aqui está então a minha equação LV, que é o comprimento virtual. O que eu faço agora? Vamos analisar a primeira hipótese. Então, nesse problema, qual é a primeira hipótese? L de 11,840 km. A resistência de curva eu vou utilizar em função do raio, que é essa equação. A base rígida, repetindo, 1,60, a bitola 1 metro e a resistência normal 2. Observa que eu vou substituir nesta equação original esses valores do P, o valor do B e o valor de Rn. Aqui saiu só R, mas seria a resistência... Não, aqui está o raio da curva, desculpa. Então, nós vamos trabalhar com o raio da curva, e eu chego resolvendo essa equação. Muita gente faz essa conta rápida e não presta atenção que entre parênteses eu estou somando 1,6 mais 1 mais 3,8, que vai dar 6,4 vezes 100, 640 dividido por R. Isso é a resistência de curva dada em quilos por tonelada, perfeito? Eu montei uma tabela para a hipótese 1, aqui está a tabela da hipótese 1, onde nós temos o quê? Curva 1, raio de 800 metros, comprimento 0,725, a hora que eu faço a conta, a resistência de curva dá 1, e multiplicando LC pela resistência de curva, eu tenho 0,725. Repito para a curva 2, para a curva 3, para a curva 4 e 5, esta soma RC, resistência de curva vezes LC, vai me dar 4,833 quilos por quilômetro por tonelada, tá bom? A resistência de rampa, se vocês observarem lá, eu tenho 3 rampas nos slides anteriores, eu tenho 3 rampas ascendentes de 2 quilômetros, tá? E essas rampas têm um I de 2%. Que é o máximo que a gente pode usar. Então, eu já fiz direto aqui, 10 vezes I vezes 2, 3 vezes isso vai dar 120 kg força por quilômetro, vezes quilômetro dividido por tonelada. Seguindo, então, para concluir a hipótese 1, o comprimento virtual será L, o comprimento real dela em nível 1,840 km. Essa parte da minha fórmula, LC vezes RC, dá 4,831. Isso daqui dá 120, somando isso dá 124,831 dividido por 2 e somando com 11, eu vou ter 74,255. Então, o que significa essa estrada 1, essa hipótese 1, ter 74,255
255 quilômetros. Uma estrada de 11,840 quilômetros vai ter 74,255. Ela equivale a uma estrada em nível, em termos de resistência ao trabalho, a ter 74 quilômetros. Observa que eu tenho rampas ascendentes máximas, tá certo? O coeficiente virtual é calculado aqui, eu coloquei um índice 1 para diferenciar, que é a hipótese 1, 74 dividido por 11 dá 6,272. Para a segunda hipótese, a gente faz a mesma coisa. Monto a tabela da segunda hipótese, onde o comprimento real é 13,125 e chego a um valor de resistência de curva de 6,637 e a normal. Eu tenho 3 trechos com 0,5% de inclinação, um trecho de 1,05. Então, se você tem no seu trabalho, no sentido de A para B, você tem vários trechos, você vai ter um valor diferente. Aqui, essa somatória dá 49,163 quilos vezes quilômetro dividido por toneladas. E para a gente concluir, o comprimento virtual desta estrada, tá, vai ser 41,045, que dividido por 13,125 dá o coeficiente 3,126, ou seja, o K1 é maior do que o K2, então isso significa que a variante é o traçado mais indicado. Tá bom, pessoal? Eu vou postar então isso e vocês tenham um bom estudo aí e uma boa semana. Obrigado.